Bom, agora que você tem uma base da estrutura do programa, conhece o painel Project, conhece o Composition, a composição, que é essa área aqui embaixo, vamos conhecer agora as camadas. Meu Deus, o que são as camadas? E para isso, primeiramente, vamos importar aquele arquivo do Photoshop, tá? Escrito o nome Art, importar, beleza? Vamos deixar como layer size, tá? Não só como composition, mas vamos deixar como layer size para que ele não crie uma área de margem de proteção do nosso arquivo do tamanho da nossa composição, beleza? Deixa aqui como layer size. Clique aqui em OK. E aí você vai dar um duplo clique aqui agora, beleza? Quando você dá um duplo clique, o que acontece? Aqui aparece várias camadas, 20 camadas, uma pré-composição e aqui vários arquivos misturados aqui no nosso preview. Esse preview ele está na vertical. Se você vir em Composition Series, você vai ver que ele é 1080 por 1920. Ele tem uma proporção de 9 por 16, beleza? Pixel quadrado, 30 frames por segundo, você vai dar um OK, tranquilo? Se o seu não tiver 30 frames, talvez vai estar em 10, alguma coisa, você pode deixar do jeito que está, porque não iremos trabalhar com animação por enquanto, tranquilo? Bom, sistema de hierarquia das camadas. Professor, como funciona? Como eu falei, é um sistema hierárquico, aonde que nesse plano de 2D, tudo que está em cima é o que é visto em primeiro plano. Por exemplo, o primeiro é esse nome aqui, ó, Setor Pedroso. Por ser um texto pequeno, mas no sistema da hierarquia das camadas, ele está em primeiro plano. Ele está aqui em cima. Segundo vem aniversário, minha casa e aí por diante. Tranquilo? Então esse é o sistema da hierarquia em 2D. Por quê, professor? Porque quando você converte em 3D, a preocupação não é essa organização de cima para baixo, mas o ambiente, o plano, aonde está aquele elemento no mundo 3D. Só que, para isso, para você fazer, você tem que ativar aqui o 3D, tá? Clicando aqui na caixinha. Só que eu não vou ensinar 3D agora. Eu vou ensinar o 3D do After Effects num módulo específico para que você não venha confundir. Primeiramente, vamos entender a estrutura das camadas, beleza? Como eu falei, as camadas são todos esses elementos que estão dentro da sua composição. A junção dessas camadas torna-se uma nova composição animada. No caso do Photoshop, essas camadas se tornaram essa composição da imagem. Aqui no After Effects, você transforma essa composição para uma animação, seja como Motion Graphics, animação de personagem, VFX ou qualquer outra modificação que você estava fazendo. Essa é a estrutura da composição, tranquilo? Primeiramente, aqui em camadas, você tem as propriedades, que são as ferramentas que veremos mais para frente, que é quando você clica aqui, transforma, e aí você tem aqui sistema de propriedades, que é o Ancon Point, posição, escala, rotação e opacidade, que são as ferramentas que veremos nas próximas aulas, tá? Primeiramente, eu só quero mostrar para você como é que funciona aqui essa questão da hierarquia. Segundo, você tem os labels. Os labels, você lembra que aqui naquela aula de organização eu mostrei para você que se você clicar aqui nessas caixinhas você tem as cores? Aqui nas camadas você tem. Então se eu quero selecionar somente o nome, eu posso selecionar clicando aqui nas camadas ou clicando aqui em cima. Ó. Quero o nome Setor Pedroso, casa, aniversário, convite, aniversário, e aí eu vou selecionando. Se não der para selecionar aqui, você pode ir selecionando aqui, ó, por aqui também, tá? Nesse caso, você vai selecionando aqui encontro, você vai clicando em encontro e vai selecionando, e aí você vai fazendo a organização. Feito isso, deixa eu só selecionar aqui o convite, e aí beleza, eu quero que os nomes tenham uma cor diferente. Então eu vou clicar aqui em Label, posso colocar aqui um vermelho. Então eu sei que aonde é vermelho são os nomes. Se você for analisar, vou clicar aqui em Ctrl Z. Se você analisar, tudo, olha só, todas as camadas quando vêm para cá, elas têm uma cor diferente. Nesse caso aqui, ela tem essa cor aqui específica. Se você observar, a pré-composição, que é esse grupo, tem uma outra cor específica. Por quê? Porque quando você vai mudando de formas de camadas, tá? Por exemplo, aqui você tem a camada do Photoshop, aqui você já tem uma pré-composição. Ele automaticamente
automaticamente o programa já organiza de uma cor diferente. Só que você não precisa se prender a isso, você pode clicar e trocar a cor, você pode colocar vermelho, essa aqui você pode colocar amarelo, essa aqui você pode colocar um azul, essa aqui você pode colocar um verde, e seja qual a cor que for. Você pode ir trocando, tá? Essas cores. E aí você pode fazer nas suas organizações, tá? A partir dessa transformação da cor, ou também selecionando aqui, por exemplo, esse pedaço aqui, clicando com o botão direito do mouse e criando uma pré-composição para você fazer uma organização, ou clicar no atalho que é Ctrl Shift C, que aí você faz a sua pré-composição. Tranquilo? Além disso, eu acho que eu já falei além disso várias vezes, mas seguindo, se você analisar, aqui você tem as suas camadas, como eu falei, você pode selecionar por aqui, ou selecionar aqui na tela, tá? Quando você tem a função Layer Size, beleza? Que é essa opção aqui, como importamos para dentro do After Effects, tá? Layer Size. Se você deixa como Composition, aí as coisas mudam, como eu mostrei anteriormente, em algumas aulas anteriores, quando aprendemos a importar. Por quê? O primeiro plano aqui dentro da camada, que é o setor pedroso aqui, se eu clico nele, ele tem o mesmo tamanho da minha composição. Então eu não consigo clicar por aqui nas outras camadas. Eu preciso vir aqui. Isso pode ser muito chato. Então nesse caso, é muito legal você usar Rectangle Layer Size. Beleza? Feito isso, se liga só no interessante. Além disso aqui, você pode mexer com essas linhas. Essas linhas mostra para você o posicionamento, tá? No tempo aqui da sua composição que está a sua camada. Nesse caso, todas elas estão começando do tempo 0 e terminando no tempo 30 segundos. Então, o que acontece? Se eu mudo, puxo para cá até 2 segundos, todas do 2 até o 20 estão começando do tempo 0, somente a número 1 que está começando em 2 segundos. Se você for olhar aqui em cima, não tem mais aquele nome. Se eu der um play, somente em 2 segundos ele aparece aqui. Isso é muito interessante quando você está fazendo animações, para que você possa modificar a organização da sua animação. Então, fazendo isso, você pode desincronizar, ou desincronizar, dizendo assim, a sua animação. Quando formos trabalhar com animação, eu vou mostrar para você como é interessante fazer isso aqui, tranquilo? Além de você movimentar aqui, você pode cortar. Cortar uma camada é bem simples. Você pode vir aqui em Edit e aí você tem algumas opções, como cortar, excluir ela. Quando você faz isso, você pode criar uma nova composição. Ó, vou criar uma nova composição aqui e posso vir em Edit e colocar aqui colar. Quando eu faço isso, olha só, ela veio para cá, beleza? Ela não está mais aqui, ela está na nova composição que eu criei, tranquilo? Eu posso voltar aqui, voltar para cá, beleza? Além disso, você tem aqui, ó, copiar essa propriedade, colar, deletar e além de fazer tudo isso, você tem duplicar essa camada e aí você pode vir aqui e duplicar, beleza? A sua camada. Ou você pode colocar aqui, ó, Split Layer. Isso o que ele vai fazer? Ele vai cortar essa camada, duplicando ela. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco ele, olha só. Opa, coloquei errado. É esse aqui, ó. Esse aqui. Ele vai deixar para mim a duração até 2 segundos, aonde o meu CTI estava posicionado e vai cortar essa camada. Quando ele corta essa camada, ela começa ela cria uma nova camada do posicionamento do meu CTI, ou seja, a partir dos 2 segundos, a minha nova camada que foi duplicada, ela começa a ser aparecida aqui na minha composição, beleza? Isso aqui é bem interessante quando você vai trabalhar com falso 3D, tá? Um fake 3D que você vai causar uma profundidade, ou você vai fazer cortes, efeitos, isso mais na frente você vai entendendo como é que funciona. Mas é bem interessante você entender isso. E outra situação também que é interessante também, é que se você deixar o mouse, eu vou até puxar aqui um pouquinho, se você deixa o mouse selecionado aqui no início ou no final da sua camada, você vai observar que aparece essa setinha preta. Se eu puxo
eu estou aumentando a duração. Se eu diminuo, eu estou diminuindo ali o tempo de vida dessa camada. Você não está trabalhando com o tempo da animação, mas você está colocando o tempo de vida. Por exemplo, eu quero que ela apareça mais para frente, até o início, ou que ela apareça somente lá no meio para o final. Tudo isso você está fazendo, tá? Usando essa função aqui, ó, de mexer aqui. E o que que acontece? As camadas, tá? As camadas, elas são meio que infinitas. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou eliminar aqui e vou puxar essa aqui para cá, tá? Olha só, você tem aqui até 30 segundos da sua composição. Se eu venho aqui em Composition Settings, e eu aumento para tipo 50 segundos, olha só, 50 segundos, e eu puxo aqui na escala aqui do zoom, eu observo que todas as camadas só vão até 30 segundos. Mas se eu seleciono elas e puxo, elas vão até 50 segundos. Se eu tiver 1 hora e puxar, elas vão até 1 hora, beleza? Então você consegue fazer tudo isso, você consegue alongar as suas camadas. Professor, mas a pré-composição, que é o grupo, não foi. Por quê? Simples. Porque ele tem um tempo específico dentro desse grupo. Para mim mudar isso, eu tenho que clicar aqui 2 vezes, tá? Clicar aqui em Composition Series e mudar aqui para 50 segundos. Aí eu vou mexer aqui e aí eu posso trabalhar nessa área aqui, puxando até aqui. Aí eu volto para a composição principal e aí eu consigo puxar até o final. Tranquilo? Uma observação, você não vai conseguir fazer isso aqui com vídeos, beleza? Vídeos você não consegue fazer. Por exemplo, você gravou com a câmera lá 30 segundos e você tem 50 segundos, você não vai conseguir ter essa flexibilidade. Por quê? Porque ele já tem uma duração específica, tá? Mais na frente eu vou ensinar para você como você pode modificar o tempo do seu vídeo aqui no After Effects, mas você não consegue aumentar como você aumenta as camadas, tranquilo? Bom, continuando, se você vir aqui em Layer, New, você tem várias opções de camadas também que você pode usar. A mesma coisa se você clicar com o botão direito do mouse aqui e clicar em New, você tem aqui. Primeiramente, vamos aqui, ó, para ficar mais fácil, Layer, New. Você tem uma camada de texto, tá? Que ela já aparece aqui. E aí ela aparece aqui, o símbolozinho dela aqui piscando. Eu vou clicar até em solo aqui. E vou criar novamente uma camada de texto. Vou desligar o olhinho aqui de todos, tá? E vou clicar aqui na camada de texto. Mais na frente a gente vai ter uma aula específica de texto. Ela já aparece com aquela barrazinha e eu já posso digitar tranquilamente, beleza? Depois disso você tem aqui, ó, um sólido, tá? Um sólido é um fundo, tá? Uma tela que você cria para você inserir efeitos, para você inserir um background, tá? Você só precisa definir aqui o tamanho, tá? O posicionamento aqui do tamanho dele aqui, no caso 1080 por 1920. Se você coloca essa opção de Make Comp Size, ele, por exemplo, eu vou aumentar aqui, colocar qualquer valor. Vou tirar aqui esse sinalzinho de mais, vou clicar em qualquer valor. Aí digamos que ele tá assim. Se eu coloco aqui Make Comp Size, automaticamente ele assume o tamanho, tá, dessa composição aqui. Se eu clico em OK, ele vai aparecer o tamanho dessa composição. Beleza? Além disso, vamos lá, vamos passando pelas outras. Você tem aqui também uma luz, que veremos nas aulas de 3D, uma câmera também, que veremos nas aulas de 3D, um objeto nulo. O objeto nulo, ele é muito interessante. Por quê? Ele é meio que um controlador que você cria, tá? Para controlar os outros elementos. É uma mão na roda. Eu uso bastante objetos nulos. Durante esse treinamento, vocês vão aprender a usar objeto nulo, porque ele é muito, 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 muito preciso mesmo. Ele serve para você fazer controles. Por exemplo, se você tem uma animação feita de posição, isso eu vou ensinar para você na aula de animação. Se você movimenta, você modifica o seu posicionamento e aquela animação que você fez. Só que se você cria um objeto nulo, você consegue modificar sem atrapalhar a animação que você criou. Então isso é muito legal mesmo, tá? E além disso, eu ensinei para você em aulas anteriores como usar essa opção do Parent, né? Do Pickwick. E você pode usar também isso aqui no objeto nulo,
para criar um controlador total. Por exemplo, eu posso criar animações aqui em geral, mas eu quero criar um controlador principal para me movimentar toda a estrutura. E eu consigo movimentar, criar toda essa estrutura a partir do objeto nulo. Mais para frente, nas aulas de 3D, nas aulas de animação, você vai entender mais ainda como funciona o objeto nulo. Tranquilo? Continuando, você tem aqui uma camada de shape, tá? Quando você clica nela, teremos uma aula específica ainda nesse módulo sobre shape layers, tá? Você pode adicionar uma shape, uma forma. Além disso, também você tem aqui um Adjust Layer. Adjust Layer, vou explicar para você como é que funciona. Ela é uma camada que não é renderizável, ela não aparece no seu projeto aqui. Ela vem com esse símbolozinho aqui. Esse símbolo serve para você transformar uma camada, pode ser até um sólido, em transparente. Ele não é renderizável, mas qualquer efeito que eu jogar aqui, por exemplo, eu vou jogar aqui o Curves, eu jogo aqui e eu quero fazer um tratamento de cor, qualquer tratamento que eu faço, ele altera automaticamente todas as camadas que estão abaixo do Adjust Layer, beleza? Só que tem um porém. Se por acaso eu fiz aqui um efeito e ficou ruim, eu simplesmente preciso eliminar ele aqui. Pronto. As outras camadas que estão aqui, elas não são infectadas, entendeu? Porque eu estou usando um Adjust Layer, tá? Eu estou usando essa Adjust Layer, essa camada de ajuste, para criar os efeitos de correção de cor, seja o que for, que altere sem prejudicar as minhas camadas. Tranquilo? Então, essa é a função do Adjust Layer. E ela é usada para várias outras funções. Por exemplo, se eu quero usar uma forma do Adjust Layer interferir só o meu background, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar aqui para baixo, jogar aqui o Curves, tá? Quando você joga aqui o Curves, eu vou ensinar isso na aula de efeitos, ele vem para esse FX Control. Se tiver aqui em Project e eu clico aqui e eu vou jogar um efeito, alguma coisa, ele vem aqui para o FX Control, onde eu consigo manipular os meus efeitos que eu estou jogando. E aí eu posso jogar aqui, escurecer, fazer o que eu quiser, tá? Nessa área aqui, usando essa função do Adjust Layer, beleza? Isso você pode, como eu falei, você pode usar como sólido, tá? Simplesmente ativando essa opção aqui, você cria um Adjust Layer. Mas os desenvolvedores da Adobe, quando criaram toda a estrutura do After Effects, já criaram essa camada de ajuste já com esse símbolozinho aqui para facilitar a nossa vida e conseguimos acelerar o nosso processo, beleza? Para finalizar, você tem aqui outras camadas como um arquivo do Photoshop e um arquivo também do Cinema 4D, beleza? Então essa é a estrutura das camadas aqui dentro do After Effects. Além disso, você tem outras funções, como também, se você clicar aqui nessa setinha, você tem funções para trabalhar com as propriedades da camada, que isso veremos nas próximas aulas, que é o Echo Point, posição, escala, rotação, opacidade e várias outras funções que você vai aprendendo nas próximas aulas, beleza? Próxima aula continuamos.